Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 da manhã para falar um pouquinho aí de fechamento de mercado no dia anterior e trazer também as principais novidades e o que pode mexer com o mercado financeiro no dia de hoje. Olhando sempre aí para notícias de ambiente político, economia e também cenário corporativo. Você que quer se tornar um especialista de investimento, gosta de investimentos ou trabalha numa instituição financeira e quer começar o dia bem informado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Sextamos, dia 18 de março de 2022, uma semana aí de altos e baixos, né, com muita expectativa aí, com definição de taxa de juros em diversos bancos centrais, que obviamente mexeu bastante com essa semana. Mas falando de fechamento de mercado no dia de ontem, depois de 4 dias de quedas consecutivas, ontem o Ibovespa emplaca uma segunda alta, acompanhando principalmente o resultado aí das bolsas norte-americanas e também um bom resultado aí em relação às commodities, né? Novamente por conta aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, tivemos uma alta no preço do petróleo e também aí a China durante a semana aí mantendo os preços de minério de ferro mais alto, acabaram favorecendo empresas do setor e principalmente trazendo então um pouco mais de tranquilidade aí para o índice Bovespa, mesmo em um dia de grande preocupação, como nós tivemos ontem aí o Kremlin lá na Rússia informando aí que as negociações, as conversas de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia estão distantes aí de ter uma solução. Isso acabou afetando um pouquinho os mercados e também tivemos um reflexo disso por aqui. Também tivemos ontem a divulgação do índice IBCBR, que veio bem abaixo, uma queda maior do que o esperado aí pelo mercado na comparação dezembro com janeiro, né? E isso também trouxe um pouco de impacto, uma certa incerteza, mas ao fim do dia, com todo esse cenário, tivemos também aí dólar recuando, né? E uma preocupação óbvia aí dos investidores em relação à inflação e também aí o quanto tempo e qual vai ser o pico do aperto monetário aí proposto pelo Banco Central Brasileiro, com o objetivo aí de conter a alta de preços. Essa é uma grande preocupação que paira ainda aqui no radar dos investidores no Brasil. Continuando e olhando aí um pouquinho para o exterior, a Europa ontem aí pressionada um pouco mais forte aí, principalmente pela questão aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, está mais próxima, sofre os efeitos mais rápido e automaticamente teve aí um desempenho um pouco pior do que os demais mercados, operando aí com leve queda, próximo da estabilidade, e também tivemos ontem na Europa a definição lá do BOE, o Bank of England, que anunciou aí pela terceira vez consecutiva uma alta de juros, né? Mais uma alta de 0,25 pontos percentuais, também mostrando um pouco aí do aperto monetário planejado aí pelo BOE, Bank of England, lá no Reino Unido, isso também mexendo com os mercados de forma geral. Olhando para os Estados Unidos, que fecharam em alta, um dos pontos também que ajudou os mercados norte-americanos foi a divulgação aí dos pedidos de seguro-desemprego, que novamente vieram menor do que a expectativa de mercado e também trouxeram aí um pouco mais de alívio diante aí de toda a tensão que vivemos na semana, né, com o aumento da taxa de juros lá pelo FOMC, o Federal Reserve também, né, o Banco Central norte-americano, após a reunião do FOMC, e também temos aí um cenário que é mais próximo daquilo que os especialistas e os investidores já imaginavam. Olhando para números desse fechamento de ontem, então nós temos aí o índice Bovespa que subiu 1,77%, retomando os 113 mil pontos, 113.076 pontos. O dólar caiu 2,04% e voltou à casa dos R$ 5,03.
E olhando aí as bolsas norte-americanas, Nasdaq subiu 1,33% a 13.614 pontos, S&P 500 subiu 1,23% a 4.411 pontos e Dow Jones tendo alta de 1,23%, alcançando 34.480 pontos no dia de ontem, dia 17. Olhando para a Europa, tivemos uma queda de 1% aí no euro, que voltou à casa dos R$ 5,59, e as bolsas ali europeias, DAX caiu 0,36% a 14.388 pontos. Na França, o CAC subiu 0,36% a 6.612 pontos, e no Reino Unido uma alta mais expressiva de 1,28% a 7.385 pontos. Bolsas asiáticas, que já falávamos ontem no fechamento do nosso Morning Call, fecharam em alta. China alta de 2,41% a 12.289 pontos e o Japão também uma alta de 3,46% a 26.652 pontos. Olhando um pouquinho para cenário de cripto, ontem tivemos nova alta, uma alta mais tímida, mas nova alta no fechamento das principais criptomoedas. Bitcoin fechou com alta de 0,11 no fechamento de mercado, 0,84%. Ontem também foi um dia de altas no petróleo, como falávamos na abertura, e uma projeção também de petróleo futuro mais alta, com o Brent chegando a $106,93, enquanto o WTI chegou aos $103,42 o barril no fechamento de ontem. Olhando um pouquinho aí para o índice VIX, o famoso índice do medo, o índice S&P 500 VIX, ele caiu novamente 3,75% a 25,67 pontos, uma das mínimas aí do índice VIX nas últimas semanas, mostrando aí um pouco menos de aversão a risco, né, por parte dos investidores norte-americanos. Lembrando, o índice VIX ele mede essa volatilidade, esse risco do mercado de renda variável. Quanto mais alto, maior o risco. É muito utilizado aí para prever aí os próximos passos e entender um pouco aí do cenário de renda variável nos Estados Unidos e no mundo. Isso acaba sendo utilizado aí sempre que ele está acima dos 20 pontos, ele fica mais difícil de prever, mas é muito utilizado aí, e nas últimas semanas não vimos o índice VIX longe dos 30 pontos, então um indicador importante aí em relação ao fechamento de ontem. Metais futuro também tivemos algumas evoluções, ouro futuro novamente subindo, chegando a $1.942,10 a onça, alumínio futuro voltando aí próximo da casa dos $3.500 também a tonelada, e o ferro refinado chegando a $149,65, negociação futura aí com a perspectiva do fim de março de 2022. Olhando para o fechamento do mercado brasileiro no dia de ontem, as principais ações que compõem o índice Bovespa que tiveram alta foram empresas aí de setores linkados a commodities diretamente. Prio 3, PetroRio subiu 8,16% a R$ 25,05. MGLU3, Magazine Luiza aí, recuperando de perdas na semana, uma alta de quase 8% a R$ 5,54. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, subindo 7,94% a R$ 25,80. CEMIG 4 subindo 6,36% a R$ 13,54. E BID11 fechando aí essa primeira página, a alta de 6,35% a R$ 18,24. Olhando para as quedas do índice Bovespa, as principais ontem ficaram por conta de MRV3. MRV caiu 4,89% a R$ 10,11. E DUC continuando aí entre as principais quedas, e DUX 3 chegando aí a cair 3,59%, R$ 15,81 no fechamento de ontem. Por conta de algumas incertezas, Petri 3 e Petri 4 também caíram. Petri 4, as ações preferenciais caindo 2,65% a R$ 30,01. Petri 3 caindo aí 2,63%, as ações ordinárias a R$ 32,87. Quem também aparece aí fechando as principais quedas é Fleury,
o Euric caiu 2,37% a R$ 16,86 as ações ordinárias. Continuando e olhando aí para a agenda de indicadores do dia de hoje, hoje nós temos aqui no Brasil a divulgação aí da taxa oficial de desemprego, obviamente é um fator importante aí diante de todo o cenário de alta de juros, diante de um cenário de inflação. Também é importante analisar aí a retomada econômica juntamente com a geração de empregos, então esse indicador pode mexer com o mercado no dia de hoje. Olhando para o exterior, hoje nós temos aí coletiva de imprensa do BOJ, o Banco Central do Japão, que manteve aí inicialmente a sua política de preços, mas é um indicador importante para ficar de olho. Balança comercial na zona do euro, venda de casas usadas lá nos Estados Unidos, lembrando que o setor imobiliário aí tem tido um boom desde o início do ano passado, com a pandemia também, e isso é um indicador importante de retomada econômica para o país. E hoje tem discurso aí de membros do FOMC lá nos Estados Unidos, também falando um pouquinho mais dos próximos passos. Óbvio, em breve temos a divulgação da ata do FOMC, que também deve mostrar um pouco mais aí daquilo que foi discutido e dos parâmetros aí para os próximos passos da taxa de juros lá nos Estados Unidos pelo Federal Reserve. Olhando um pouquinho para ambiente político e aquilo que pode mexer com o mercado direta e indiretamente, o governo tenta aí trabalhar uma redução no preço dos combustíveis e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, avalia aí a possibilidade dessa redução de preços por se tratar de um ano eleitoral. Então tem algumas legislações que não permitem, principalmente aí para não haver uma campanha de reeleição forçada, né? Essa é a ideia da não permissão de algumas reduções de preços em ano eleitoral. Agora tem essa definição, deve acontecer entre hoje e início da próxima semana, e também pode impactar aí o mercado, principalmente diante desse cenário aí de alta nos combustíveis e grande preocupação em torno de tudo que acontece aí na Petrobras. Olhando também aí os partidos, principalmente o PL, tem trabalhado para alterar a lei de diretrizes orçamentárias, buscando mudar a lei de diretrizes orçamentárias para 2022, adequando ela aí à desoneração dos combustíveis, que foi aprovada aí na semana passada, né, com redução de ICMS e também impostos federais. Isso também pode mexer, óbvio, com o orçamento, e também devemos ter essa discussão rolando no ambiente político lá por Brasília. Olhando ainda esse ambiente político e ainda falando de Petrobras e petróleo, o risco aí de interferência política, né, e o abandono aí principalmente do presidente Lula e Silva da Petrobras, talvez forçando ele a um pedido de demissão, fazem com que o mercado aí perceba certa instabilidade na Petrobras, e isso também pode mexer com o ambiente político e também mexer com o ambiente econômico e financeiro nos próximos dias. Vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos. A gente já tem falado a semana inteira aqui, principalmente de algumas falas do presidente Jair Bolsonaro, criticando aí o presidente da Petrobras e também dizendo que qualquer pessoa aí pode sentar na cadeira de presidente da Petrobras. Então tudo isso pode impactar bastante o mercado no dia de hoje e na próxima semana. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, também aí continua analisando, e lembrando que ela tem 5 processos abertos contra o atual presidente Jair Bolsonaro por falas aí sobre a Petrobras que podem interferir no mercado, e esse também aí, essa continuidade desses processos podem afetar aí o ambiente político e diretamente aí o presidente Jair Bolsonaro, também um ponto que vale a pena ficar de olho. E basicamente o que falamos até agora foi um olhar aí em ambiente político, mas falando aí de Petrobras, de preço dos combustíveis, esse é um tema aí que deve continuar nas próximas semanas. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, volta aí a discutir e defender a questão do semipresidencialismo, agora aí uma atuação mais ativa. Foi criado um grupo de trabalho na Câmara que irá estudar as possibilidades aí de um regime semipresidencialista aqui no Brasil,
e em até 120 dias esse material deve ser apresentado aí na CCJ e na Câmara para que possa ser talvez avaliado e votado. Isso também pode trazer aí algum desdobramento durante o ano, principalmente quando falamos aí de um ano eleitoral. Olhando um pouquinho para a economia, o governo aí buscando, obviamente, aí fomentar a utilização de dinheiro no mercado, a circulação de dinheiro e automaticamente estimular aí o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, acaba criando algumas regras aí que favorecem a população nesse momento. Um deles aí é a aprovação de saques de até R$1.000 do FGTS da população, que começa aí a valer a partir da próxima semana, e também o programa aí que cria juros mais baixos em empréstimos aí para quem recebe benefícios sociais, como é o caso aí do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, entre outros. Então também algo que mexe aí com o ambiente econômico aqui no Brasil. Lembrando que ainda existe toda aquela discussão de estimular a economia versus o trabalho aí do Banco Central brasileiro, que está tentando aí reter um pouco, né, dos gastos através do aumento da taxa de juros, para com isso também conter a inflação. Então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos. Falávamos durante a semana aí do possível e quase certo calote aí da Rússia, né, em relação aos 2 títulos aí que venciam nessa semana e deveriam haver pagamento de juros, né, aos credores. A Rússia conseguiu evitar o calote global, pagou na quinta-feira, ontem, aí, os juros. E óbvio, agora entra em um novo ciclo. Ainda temos todos os desdobramentos em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, que continuam também no radar aí dos investidores do ambiente econômico a nível global. A decisão do Copom essa semana, né, que foi tão discutida, subindo 1 ponto percentual em uma perspectiva de uma alta novamente no mês de maio da mesma magnitude, fez com que houvesse aí uma queda no dólar, como nós vimos no dia de ontem, mas ao mesmo tempo temos o receio de muitos especialistas, não há um consenso ainda, mas muitos especialistas acreditando em uma Selic acima dos 13% ainda em 2022. Isso obviamente aí acaba, por um lado, favorecendo a renda fixa e os investidores, mas por outro, também aumenta a dívida do governo, que tem a maioria das suas dívidas atreladas aí a Tesouro Selic, e com o aumento da taxa básica de juros aumenta também essa dívida bilionária aí que o governo tem em relação a títulos públicos. Então também é um ponto importante para continuar de olho. O Japão, como falávamos há pouco, né, manteve aí a sua política a política monetária flexível e manteve também a taxa média de juros por lá em menos 0,10, e também aí os títulos para 10 anos lá no Japão, mantendo aí a casa dos 0%, ou seja, né, diferente do que acontece aqui no Brasil. Lá no Japão, se não gastar, o dinheiro perde valor, ou investido ele mantém o valor aí para 10 anos, uma política monetária aí flexível, mas bem diferente do que estamos acostumados por aqui, e mesmo diante de um cenário aí de inflação mais alta nos últimos 3 anos, a inflação do Japão nesse momento, política monetária e a taxa básica de juros mantidas nesse momento, isso também acaba impactando aí o mercado financeiro e a economia global. E Rússia e Ucrânia parecem estar longe aí de um cessar-fogo, né? Como falávamos na abertura do nosso bate-papo. O Kremlin, lá na Rússia, informou que as conversas estavam bem distantes de uma solução, e ao mesmo tempo temos do outro lado aí Estados Unidos acusando a China aí de se aproximar da Rússia, inclusive aí falando de possibilidades aí da Rússia utilizar armas de destruição em massa, armamento nuclear, e esse movimento também pode afetar bastante a economia no dia de hoje e nos próximos dias. Continuando e olhando um pouquinho aqui para ambiente corporativo, nós temos aí as distribuidoras de energia tendo aí uma preocupação grande com os custos, né, e principalmente com a inadimplência, que tem aí feito com que o resultado dessas companhias em 2021 também tenha sido prejudicado. Lembrando, o governo até trabalhou em algumas situações de crédito, né, para essas distribuidoras, mas ainda algumas tendo dificuldade,
e óbvio ainda teremos alguns repasses desses custos aí para o consumidor durante o ano de 2022. Também vale a pena ficar de olho então no setor, lembrando que aqui a gente não faz recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias que podem impactar o seu dia a dia e o mercado aí corporativo como um todo. Aproveitando, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado. E continuando aí no caminho de privatização, o Porto de Santos aí propõe aí pagar mais de 90%, na verdade, dos lucros para o governo aí, referente ao ano de 2021. O Porto de Santos aí que está no processo aí para ser privatizado, com alguns investimentos, inclusive parcerias público-privadas, para dar continuidade a esse processo. Também algo aí que deve mexer com o mercado nas próximas semanas e nos próximos meses. A Braskem, né, anunciando alguns resultados, superou aí os 100 bilhões de receita e deve pagar também dividendos recordes, né? Braskem, Petrobras e Vale aí conseguindo aí pagar dividendos recordes e apresentando ótimos resultados aí durante o ano de 2021 e agora boas perspectivas também para 2022. Falamos bastante aí durante toda a semana e hoje também sobre a questão de política de preços de petróleo e combustíveis. Com todo esse movimento e a alta de preço de combustíveis, dobrou aí a venda de carros elétricos no Brasil. Óbvio, a venda ainda é muito pequena, então é fácil dobrar, né? Ainda temos toda a questão de dificuldade aí logística, né, para abastecimento. Temos também toda a dificuldade olhando aí para a questão de produção desses veículos, desse e de outros, né? As montadoras estão tendo dificuldades e muitos gargalos de produção ainda, mas a própria Stellantis, né, pretende até 2030 incluir aí nas suas vendas aí 20% de veículos elétricos aqui no Brasil. Então também algo que devemos ter mudanças e uma mudança nesse sentido, e óbvio, isso deve proporcionar mudanças de infraestrutura também para poder atender a essa nova demanda aí de veículos elétricos. Vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos. E olhando aí já para fechar aqui a nossa parte de ambiente corporativo, hoje nós temos mais algumas divulgações de resultados. As divulgações vão aí até o fim do mês e hoje nós temos resultados aí de M. Dias Branco, né? Vale a pena ficar de olho, pensando também no atual cenário de M. Dias Branco, com dificuldade ali, olhando aí para importação de trigo russo, né? E toda a questão de inflação que isso pode causar aí no preço de alimentos, afetando diretamente M. Dias Branco. Hoje também temos divulgação de resultados da Gafisa e também de Lupatec, isso tudo podendo aí mexer com o mercado no dia de hoje. Agora já são 6h15 da manhã, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós temos aí as bolsas asiáticas fechadas já, bolsa chinesa continuando aí numa retomada, né, em relação às quedas das últimas semanas, mesmo diante da guerra entre Rússia e Ucrânia, conseguindo aí subir 0,32% no fechamento de hoje às 5h30 da manhã. A bolsa fechou aí a 12.328 pontos. Bolsa japonesa também, a bolsa Nikkei, lá na Ásia, também continua aí num processo de alta, ainda mais agora aí com a manutenção da política monetária lá por parte do Banco Central japonês. E hoje às 3 horas da manhã a bolsa Nikkei fechou com alta de 0,65% a 26.827 pontos. Demais mercados têm oscilado bastante, principalmente aí com possíveis aumentos aí olhando no o preço do petróleo, né, por conta das indefinições aí de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Há uma preocupação maior nesse sentido e, obviamente, aí as ações começam pressionadas por esse aumento aí no preço do petróleo e após algumas altas consecutivas, temos uma perspectiva aí de cenário de leve queda olhando às 6h16 da manhã os mercados globais. Nesse momento, o DAX na Alemanha cai 0,75, o CAC na França cai 0,80 e no Reino Unido nós temos uma queda de 0,40% nesse momento. O pré-market dos Estados Unidos é semelhante, aonde nós temos aí Dow Jones caindo 0,90,
S&P 500 caindo 0,85 e Nasdaq caindo 0,75. Muita oscilação, muita preocupação por conta aí desses desdobramentos e das conversas entre Rússia e Ucrânia. Ontem, o presidente da Turquia se colocou à disposição para intermediar as conversas entre o presidente russo e o presidente da Ucrânia, mas ainda estamos distante aí de uma resolução. Com isso, há uma preocupação maior em relação ao desabastecimento aí por conta de petróleo, né? A Rússia não produzindo aí e não podendo vender por conta de alguns embargos também. Isso tudo caindo os estoques globais e mantendo aí o consumo faz com que haja aí um descasamento. Com isso, o preço sobe novamente no final dessa semana e preocupa os mercados. Olhando para o mercado interno aqui no Brasil, temos aí as commodities podendo trazer um descolamento, mas a princípio o Ibovespa deve seguir aí as bolsas internacionais, com a perspectiva aí de operar em leve queda ou próximo da estabilidade. Óbvio, o mercado é soberano e podemos ter uma mudança aí a qualquer momento, inclusive com alguns indicadores que nós já falamos aqui no dia de hoje, podem impactar o mercado e trazer novidades. Por isso que na segunda-feira, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo, falar um pouquinho do que aconteceu no dia de hoje e o que podemos esperar para a próxima semana. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Tenha um ótimo fim de semana e até na segunda. Tchau, tchau.